Olá, hoje é quarta-feira, 30 de dezembro de 2020. Estamos nos estertores do Anno Terribilis, o ano de 2020. Espero que o 2021 nos traga pelo menos vacinas. Isso se o Bolsonaro deixar, né? Ontem à noite eu estava conversando com a Isabel sobre isso e dizendo para ela, não, o problema do Bolsonaro não é a incompetência, é o contrário, é o excesso de competência de praticar o mal, a maldade, é a má vontade, é a má fé com o povo que ele governa, é o senso que ele tem de superioridade em relação ao cidadão comum. O Bolsonaro é o anjo do mal, o representante da maldade. E na esperança de que a vacina vença a guerra que ele está movendo a favor do vírus, eu venho saudar você, desejar uma boa passagem de ano, que vamos encontrar um 2021 mais adequado à nossa necessidade de vida, né? Eu estou feliz de ter você como inscrito. Hoje se inscreveu mais uma pessoa, a Kátia Ferreira, que eu conheci hoje, já me disse que vai se inscrever, eu a saúdo lhe dando boas-vindas. E ele dizendo que eu ontem me senti até meio inferiorizado, porque eu não tive a mesma ideia que o meu antigo companheiro no Jornal do Brasil, e hoje chefão lá no Globo, membro da Academia Brasileira de Letras, colunista, que é o Merval Pereira, teve ao escrever um artigo com uma expressão perfeita, sem noção. E nesse sem noção, ele incluiu vários brasileiros. Um que eu já comentei ontem, o Neymar Júnior. Neymar Júnior é o próprio sem noção. O cara que nasceu com um talento extraordinário para ser um dos melhores jogadores de futebol do mundo e age como um moleque irresponsável, tanto na sua vida profissional, apesar de junto com o pai viver aprontando, delitos financeiros, pelo menos acusado disso, né? Tanto no Brasil quanto na Espanha. Agora teve um ano bom, jogando bem pelo Paris Saint-Germain, e teve uma participação fundamental naquele ato de racismo, protestando, entrando na coluna do bem. Agora já passou para a coluna do mal, liderada pelo Bolsonaro, quando fez uma festa em Mangaratiba para 500 convidados. Olha, Mangaratiba é uma cidade com a qual eu tenho uma relação afetiva muito grande, porque foi um dos maiores sucessos do meu ídolo, do meu amigo, Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do Baião, né? Agora, o Luiz Gonzaga deve estar remexendo no túmulo, vendo a que ponto o Neymar Júnior está levando a sua Mangaratiba, né? Bom, o outro personagem da coluna do Merval é, evidentemente, o governador de São Paulo, João Dória. João Dória, como o Merval lembrou na coluna, cometeu o equívoco fundamental no currículo dele de ter prometido passar 4 anos na prefeitura de São Paulo, quando foi eleito no primeiro turno, e, no entanto, não o fez. Com 2 anos, passou a prefeitura para o vice, Bruno Covas, e foi disputar o governo do Estado. Ganhou no Estado, mas perdeu no primeiro turno para o Márcio França, na capital, por causa de ter repetido o precedente Serra, né, que tinha inaugurado essa atitude vil, digamos assim. O terceiro personagem do artigo, do texto do Merval, é exatamente o Bruno Covas, que se deu um grande aumento para 2022, já que em 2021, felizmente, a lei proíbe que haja aumentos de funcionário público nesse momento ainda terrível da pandemia que nós vamos enfrentar, uma crise de economia que está abalando, nós estamos aí com um problema de desemprego gravíssimo e com os desempregados perdendo aquele auxílio que o governo estava dando de R$600 por mês, depois 300 e agora vai ser 0, né? E não se sabe ainda de que vão viver esses brasileiros pobres, sem emprego e sem capacidade de gerar renda no meio da pandemia. O quarto personagem, eu diria que não é o quarto personagem, é o grande hors concours, né? Que é o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro passou o Natal, o momento em que
nós todos estamos comemorando o nascimento de Cristo e pedindo a Cristo que nos ajude a continuar enfrentando com força a pandemia, passou com um magote de machos, puxa-sacos, no forte, na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, enquanto a primeira-dama ficou lá em Brasília, passeando de kart no kartódromo do autódromo Nelson Piquet, com o seu maquiador Augustin Fernandes. Ah, pois é. Agora, lá fez gol, foi fotografado em cenas de balé explícito para mostrar o seu perfil de atleta, com uma barriga imensa, né? Eu tenho uma barriga também grande, mas eu não vivo aí me orgulhando de ter sido atleta, né? E dizer que não ia pegar a Covid porque tinha passado no Atlético, né? Mas jogando bola, fez um gol, né? Eu já falei sobre isso ontem também, e esse gol foi transmitido pela TV estatal, a Rede Brasil, o que é uma infâmia, uma ignomínia, né? O Bolsonaro é hors concours porque ele ganha uma menção especial por ter passado o Natal inteiro sem dar a mínima, nem para a Covid, nem para os que morrem de Covid, que agora já estão alcançando uma meta de 1.100 mortos por dia, o que é uma coisa dolorosa, não apenas para as pessoas, principalmente para as pessoas que perdem seus entes queridos, mas todos nós que estamos em redor e que tememos esse contágio e que ficamos trancados em casa. Alguns, como eu, por exemplo, temos possibilidade de fazer home office, mas outros que não têm essa possibilidade. Nesse momento em que ele estava lá em São Francisco do Sul, numa tentativa de engabelar os incautos, tirar o foco da vacina em relação a ele, fez uma declaração absolutamente estúpida a respeito da Dilma Rousseff. Também já comentei isso aqui, mas houve uma repercussão enorme. Até o candidato dele à presidência da Câmara, o Arthur Lira, lamentou a declaração em que ele disse que precisava ver o calo ósseo no maxilar da Dilma para saber se ela foi mesmo torturada. O Bolsonaro já exaltou o coronel Brilhante Ustra, símbolo da tortura na ditadura militar, ao votar no impeachment da própria Dilma Rousseff. Está agora recuperando a péssima imagem da Dilma Rousseff, porque ele já superou em maldade, em incompetência, em burrice e má vontade, largamente. E é acompanhado pelo seu vice Mourão, que disse que o coronel Ustra é um homem de honra. Para acabar com essa conversa e deixar de discutir isso, eu quero dizer que tortura é a maior prova de covardia que um cidadão armado e fardado pode cometer numa sala fechada, com o torturado amarrado numa cadeira, sofrendo choques elétricos, golpes de seu punho ou outras torturas mais, chegando inclusive à morte, como vários deles, como os famosos, o jornalista, meu colega Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho. Só há, na minha opinião, uma pessoa pior do que o torturador. É o adorador de torturadores, como o Bolsonaro e o Mourão. Esqueçamos o Mourão, porque eu acho que não vai ter impeachment mesmo do Bolsonaro, então vamos concentrar no Bolsonaro. Olha aqui, eu acabo de ler, e vou ler para você, a notícia de que uma entidade chamada Projeto de Relatório sobre Crime Organizado e Corrupção elegeu o presidente Jair Bolsonaro como personalidade do ano de 2020 por seu papel na promoção do crime organizado e da corrupção. Na nota que foi reproduzida pelo antagonista, vem a informação de que o CCCPRP, que é a sigla em inglês, é um consórcio de centros de investigação, mídia e jornalistas, fundado em 2006, que operam na Europa Central, Cáucaso, Ásia Central e América Central. De acordo com o relatório deste ano, Bolsonaro foi eleito após o combate que ele exerceu contra a Lava Jato e depois de se eleger como candidato anticorrupção, e também pelo fato de ter cercado de figuras corruptas, usando propaganda para promover uma agenda populista, minando o sistema de justiça e travando uma guerra destrutiva contra a Amazônia, região
que enriqueceu alguns dos piores proprietários de terra do país. Falta agora o Bolsonaro ser julgado pelo Tribunal do Crime Internacional em Haia. Acho que já estava na hora também, por seu comportamento no caso da pandemia, né? Neste momento, nós estamos tendo excelentes notícias do mundo. A AstraZeneca, que é o laboratório que se associou com a Fiocruz e que tem um compromisso de venda para o governo brasileiro, embora não tenha vendido ainda, porque não foi aprovado pela Anvisa, foi aprovada a vacina da AstraZeneca foi aprovada pelo correspondente à Anvisa no Reino Unido. Então, já estão dando milhões de vacinas. Inclusive, houve uma mudança importantíssima noticiada lá no Reino Unido, que foi o seguinte: eles não vão aplicar, como estava previsto, a segunda dose 20 dias depois, não. Eles vão esperar alguns meses para ver por quanto tempo a primeira dose mantém o combate ao contágio, e aí sim vão começar a aplicar a segunda dose, porque acham necessário para isso. Enquanto isso, no Brasil, nós temos mais um vexame do general passivo Eduardo Pazuello. Abriu uma licitação de seringas agora, o mundo inteiro já aplicando vacina, e ele abriu uma licitação, o ministro da Saúde abriu uma licitação de seringas, e eu vou ler aqui os números para vocês, apresentando uma compra de 331 milhões de seringas, mas as empresas ofereceram 7 milhões e 900 mil, ou seja, 2,4%. 2,4%. Este é o índice que merece o governo Bolsonaro em matéria de logística, né? Mas não em matéria de competência, porque o Bolsonaro é muito competente na maldade, muito competente na má vontade, muito competente na má fé. É o anjo do mal, é o anjo da morte. Neste momento, eu também quero dizer que assim se comportam os nossos congressistas. Os nossos congressistas não se reúnem para dar uma solução para esse caso absurdo do Brasil estar fazendo uma campanha contra a vacina em vez de estar fazendo uma campanha pela vacinação. Porque eles estão muito preocupados em eleger o novo presidente da mesa que dirige a Câmara e o novo presidente da mesa do Senado e do Congresso. O candidato Arthur Lira é o preferido do Bolsonaro e o MDBista Baleia Rossi, um candidato de uma dissidência formada pelo Rodrigo Maia. Quer dizer que esse candidato frequenta o Palácio com a mesma intimidade que o Arthur Lira frequenta, embora não seja apoiado pelo Bolsonaro. E que não é nenhuma garantia de que ele vai tirar alguns dos projetos de impeachment que dormem, que repousam nas gavetas de Rodrigo Maia, que agora pretende ser um símbolo da independência da Câmara. Aí você bom, além deles, tem também o Fabinho Ramalho, conhecido pelos seus jantares opíparos num barco-restaurante que ele mantém no Lago, em Brasília, ao qual o Bolsonaro já compareceu. Bom, aí vocês me dizem, não, mas ainda tem também o Poder Judiciário. O Poder Judiciário. Hoje, eu li a notícia de que o Tribunal Superior do Trabalho também quer furar a fila e oficiou a Fiocruz, que, é claro, negou esse privilégio, depois de já ter negado o mesmo para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. E, para completar aquela lista que ficou faltando no artigo do Merval, porque isso só aconteceu depois que o artigo dele estava pronto, né? Nós temos mais um candidato a sem noção, que é o doutor Luiz Fux. O doutor Luiz Fux demitiu o médico que ele acusa de ter feito o pedido em nome do Supremo Tribunal Federal. Eu vou aqui ler para você o nome do médico. Marco Polo Freitas. Mas quem assina o ofício para a Fiocruz é o diretor-geral, que está lá, que se chama Edmundo Veras dos Santos Filho. Ou seja, Luiz Fux, quem diria, sem noção, né? Estamos perdidos, estamos acuados,
pela cachorrada em cima de uma árvore que está prestes a ser queimada na Amazônia, como todas as árvores da Amazônia. Eu fico por aqui e prometendo voltar amanhã, neste mesmo horário e sob este mesmo patrocínio, hein? Direto ao assunto, em pé, só a verdade nos salvará.